De volta, né, gente? Eu primeiramente queria pedir desculpas para vocês, porque ontem eu avisei que ia voltar aqui e não deu para voltar. Mas não foi por outras razões, não. Ontem eu tive uma crise muito forte de enxaqueca. Fazia muito tempo que eu não tinha essas crises e tal. E aí eu pensei que ia dar conta e tal. E tanto assim que eu até tomei medicação e tal, que o médico passa para lidar com essas coisas, mas quando eu voltei, eu tomei a medicação, saí rapidinho, fui resolver um problema pessoal. Quando eu voltei, continuou, deixei o programa gravando. Quando eu olhei lá, preparei todo o roteiro, preparei as imagens, preparei tudo. E aí eu pensei, não, eu preciso descansar um pouco antes de começar a gravar. E eu não consegui gravar nada, não consegui fazer nada, não consegui fazer live, não consegui entrar aqui, justamente por causa da dor de cabeça. Mas tudo bem, agora já passou, estamos aqui. E sim, não aconteceu nada de tão interessante na Fazenda nessas últimas horas que impossibilite a gente de cortar, né, o que passou, porque não aconteceu mesmo muita coisa. Agora só as estratégias deles lá que estão acontecendo, né? Uma delas, por exemplo, ali é a Flor. Basicamente, a Flor vai agora levar no redondo. Isso aí, quando eu revi as imagens hoje de manhã, já deu para perceber, né? Flor, dessa vez eu acho que vai pegar para você. É óbvio que a Flor não vai ser eliminada. Eu não acho que a Flor vai ser eliminada agora. Mas eu acho que dessa vez eles vão pra cima dela. Primeiramente porque o G4 percebeu, né? Porque o G4 não é besta, o G4 não é burro. O G4 já percebeu aí tudo que tá sendo arrumado e armado aí pra cima da Flor. 2, né? Porque eles não são tão bestas assim. Eles acham que a Flor vai ser muito mais fácil conseguir continuar nesse jogo. E não vai, a gente sabe que não vai. Então vai ser, olha, complicadinho para a Flor manter todo esse jogo de cintura que ela tem mantido até agora. Vai ser interessante. Aí hoje de manhã, né, porque eu acordei mais cedo, apesar de tudo, de ter tomado toda a medicação e tal, dormi muito a noite toda, muito cansado dessa dor de cabeça. Aí quando eu acordei de manhã, eu liguei a televisão e já estava passando na Fazenda e tal, eles estavam no trato dos animais, aí de repente a voz da produção mandou todos eles entrar assim, rápido lá pra dentro, no meio do trato dos animais, eles largaram tudo ali. E eu fiquei pensando, gente, o que foi que aconteceu? E aí todo mundo tava na suspeita de que teria algum carro de som ali para levar alguma mensagem lá pra dentro. Mas aparentemente não foi isso que aconteceu. Eu não vi nenhum vídeo circulando nas redes sociais que tivesse carro de som ou indicando um carro de som ali para alguém que está dentro da Fazenda. Tá? Eu olhei direitinho, procurei, não achei. Se você achou, você pode até me dizer aí nos comentários se você achou, porque eu não achei. Procurei e não achei. Mas assim, eles ficaram ali trancados, depois eles liberaram todo mundo e tal. Acredito eu que a produção viu que poderia ter alguma ameaça do tipo e trancaram todo mundo dentro da sede, conseguiram debelar a ameaça e aí liberaram todo mundo. Seja lá como for, a única notícia de diferente que a gente tem é que acabou o romance de Black e Kali. Lembra lá da Fazenda 15? Black e Kali, aquele romance, aquele namoro que Black e Kali engataram lá dentro? Acabou, né? Enfim, vamos lá comentar com vocês o que aconteceu nessas últimas 24 horas aí da Fazenda, né? Eu quero começar, gente, logo lidando com este resumo do programa, né? Porque já começou logo aí, no momento lá da eliminação, que o pessoal tava lá no deck. E aí a Flora disse assim, ouvindo o que a Luana estava falando, que a Luana tem um coração incrível, porém ela se perdeu no jogo, ela se perdeu no que ela estava fazendo. E aí o Sidney disse ali, tanto para ela quanto para o Gilson, que ele acredita que ele não está tendo uma visão errada sobre o jogo. Aí depois a Flora diz assim que nem ela acredita nisso, porque a Luana não quis falar sobre aquilo que a Luana disse que ela foi lá para fazer.
Lembra que na votação, na terça-feira, a Luana disse que a Flora foi pro programa para levantar pautas? Então, é disso aí que a Flora estava dizendo, tá? E aí mostraram o VAR da Luana se negando a falar com a Flora sobre as tais pautas. Então eu tenho um trecho desse vídeo para mostrar para vocês, obviamente, né? Porque a gente vai buscar esses trechos, a gente vai buscar esses vídeos para a gente falar e trazer tudo para vocês. Olha só aqui um trecho do vídeo. Terça-feira eu vou uma coisa de pauta e tal, e eu fui pensando sobre isso. Então, Flora, não tá afim de conversar hoje não, você tá na roda, vamos ver se você sabe. Vocês viram, né? Tá, eu não sei se falhou o som, mas eu já tinha passado esse VAR outra vez para vocês, tá? Que era justamente o VAR da Flora falando ali com a Luana e dizendo assim que ela queria conversar com a Luana sobre, né, essa história das pautas e pode ser que a Luana fosse vazar e tal, mas a Luana se negou a conversar. Aí teve um momento ali que o Fernando também falou sobre a ameaça que ele recebeu da Luana. Aí depois a Luana disse que ela nunca tinha ameaçado de morte. Aí entrou o VAR que o Fernando disse que ela o ameaçou. Então vamos para esse VAR de novo, né? Temos esse VAR aqui, obviamente, também. A gente também tem esse VAR, a gente também tem tudo isso para falar, a gente tem isso para mostrar, a gente tem essa situação toda para mostrar. Olha só. Entendeu? Porque vocês não sabiam de eu vir, nem que eu conheço, isso é assim uma ameaça. Então, se você for citar meu nome... Então tá aí, né? Vocês viram aí que o Fernando falou sobre isso e o VAR comprovou pelo menos aquilo que o Fernando disse, que a Luana falou que sim, ele estava falando que era uma ameaça. Aí depois a Luana disse que era justamente... Aliás, o Fer disse pra Luana segurar os BOs dela. Aí ele disse que sempre defendeu a Luana. Aí a Luana disse que ela sempre teve um carinho pelo Fernando. E aí eles começaram a falar sobre a Gisele, tá? Foi nesse momento aí que eles estavam no deck que o Fernando contou sobre a Gisele. Aí a Luana falou sobre o papo de ter pego o ex da Larissa, tá? E aí a Luana disse que nem sabia quem era a Larissa, nem sabia quem era a Gisele, e que ela conheceu as duas dentro do programa, inclusive. E aí mostrou o VAR do momento em que a própria Babi fala sobre esse segredo. Vamos para esse VAR de novo, né? Porque a gente tem o vídeo desse momento aí também, né? Tudo aqui, gente, a gente trabalha com provas, vocês já perceberam, né? Tudo aqui a gente precisa das provas, precisa do VAR, precisa aqui pra gente passar. A Babi, ela fala do tal do segredo que a Gisele tinha contado pra ela, olha só. Porque eu tenho caráter, vou ficar quieta na minha. Para contar. Quem quebra mais que as outras mulheres, queria mais dormir cara sua, ela, mulher. Aí você tá Não era eu não, mulher. A Gisele Quem queria quebrar tua maquiagem era ela. Foi bem, meu querido. Quem sabia que me chava, quem queria quebrar tua maquiagem não era eu não. Muita coisa, viu, Ana? Eu preciso dizer o que tem. Então tá aí, né? Vocês viram aí, né, sobre o tal do segredo. Tá? Foi assim que falaram sobre isso aí e tal. E foi assim também que a gente pelo menos percebeu que o tal do segredo tem alguma coisa a ver com essa história aí, né? Aí depois disso aí, a Gisele disse que o G4 não acha o Juninho fraco, que o G4 não achava o Juninho fraco e que basicamente achava ele forte, tão forte que ele poderia eliminar o Fernando, tá? Aí depois foi aquela volta da Luana, aonde ela disse que ia processar a Gisele e tal. Tem outro momento disso aqui também, né? Eu não sei se eu já mostrei esse momento aí pra vocês, em que a Luana fala sobre isso, tá? Deixa eu ver se eu tenho esse momento aqui. Eu acho que eu tenho, tá aqui, olha só. Chegou na festa e disse que eu fiquei com o namorado de Larissa. Larissa namorando com ele. Essa nojenta vai ter que provar isso, viu, essa rapariga? Que eu tô... Aí. Então esse foi o momento aí, esse foi o tal... Eu acredito que o tal do segredo da Luana tenha a ver com isso que o Fernando contou pra ela.
O Fernando disse ontem na live do Eliminado com o Lucas Self que se o tal do segredo da Luana tivesse sido revelado, isso talvez tivesse mudado o jogo. Ele deu a entender que tinha outras coisas sobre a Luana e que o tal do segredo era alguma coisa de dentro da fazenda, tá? Não era alguma coisa de fora, não era alguma coisa trazida de fora, mas de dentro da fazenda, uma história que aconteceu lá dentro. Acreditam eles, tá? E muita gente tem apostado nessa versão. Eu não posso falar sobre o que eu não conheço, gente. Eu não posso falar para vocês, olha, é esse o segredo, tá? Eu aposto que tem a ver com isso aí dessa história que o Fernando falou. Mas tem gente que pode apontar que tem a ver com alguma outra coisa. Ah, não dá para eu apontar 100% que segredo é esse. Não dá pra gente saber, gente, é impossível. Tá? Só se algum dia algumas delas quiserem falar sobre isso. Aí depois começou aquela briga toda do Albert com o Sasha e tal, o que eu já te falei nesses vídeos aí, tá? Eu não vou aprofundar. Isso aqui são destaques que eu não tinha te falado ainda, tá? Por exemplo, esse destaque aqui. Lá no quarto, a Flora disse que o Fernando era muito estável e mesmo assim ele brigava com todo mundo, arrumava problema com todo mundo, mas depois ele voltava atrás e conversava com as pessoas com quem ele brigava. Aí depois teve outro momento ali que a Flora disse que ela não tá tendo nenhuma leitura errada sobre o jogo. Aí teve esse outro momento do jogo aí que a Vanessa perguntou pra Flor com quem a Flora de fato está jogando. Aí a Vanessa diz que a Flora fala que joga com a Flor e com o Albert. E aí a Flor disse que a Flora tá com um grupão junto com a Vanessa. Porque a Flora teria feito uma pergunta para a Flor sobre o Resta 1. Quem a Flor salvaria primeiro, ela ou o Albert? E a Flor disse que salvaria o Albert primeiro. E aí a Flora disse, então depois a própria Flora entrou ali no quarto e aí a Flor fez essa pergunta para ela. E aí a própria Flora disse assim que a princípio ela tá ali junto com a Vanessa, o Sidney, Juninho e tal no grupo e que sim, ela tá com um grupão, mas que agora ela acredita que ela realmente está sozinha. Aí enquanto isso lá na sala o Sasha gritava adeus, fé. Aí o Yuri disse, vai cozinhar na tua casa e tal, a gente se vira por aqui e tal. Isso aí, tá? Foi exatamente o que aconteceu. Aí depois teve esse outro momento aí, né, da Flor e da Flora falarem sobre isso. Aí o Sidney falar de grupo, que eles não estão mais em grupo, aquela briga lá com o Sasha, que eu também já te contei nesses vídeos aí no card, você pode ir lá dar uma olhada, eu não vou me aprofundar nisso. O Sasha também conversou ali com o Gui, e ele disse que agora eles já sabem que vai ter sempre um deles na roça. Então, eles vão acabar indo para a roça, seja pelo voto da casa ou seja pela puxada da baia. Então, pelo menos até as últimas roças, eles vão ter a puxada da baia e o fazendeiro. E foi aí, nessa conversa que ele teve com o Gui, que eles definiram que vão indicar o Sidney nesta semana e o Albert e o Gilson na próxima semana. Ou seja, já tá tudo definido aí. Ele já combinou isso com o Gui e com o Yuri. O Yuri indicará o Sidney agora, tá? Aí teve um outro momento que a Flor entrou ali e disse que ela atacou fogo no quarto. E aí a Flora disse que tava com o grupão e tal. E ela disse que meio que fez a Flora assumir que tava com o grupão. E aí a Flor disse que fez de propósito, que fez só pra jogar mesmo e tal. Aí quando a Flor saiu de lá, dessa conversa com eles, o Sasha disse logo isso aqui pros meninos. Não é para dar muito papo pra Flor nesse sentido de quem tá colocar na roça quem ainda não foi e tal, porque a Flor tá tentando pescar informação da gente e a gente não pode dar isso pra ela.
E aí depois, a Flor também falou pra eles que o Sidney tá querendo pular fora e que a Vanessa agora tá querendo liderar o grupão e dizer em quem eles têm que votar. Ah, foi basicamente isso aí. Aí, em outro momento, teve lá o Albert conversando com o pessoal dentro do quarto e o Gui ouvindo atrás da porta. O Albert diz ali que eles estão jogando sim, que eles estão indo para o jogo de forma individual, sim, e que é um jogo individual, e que jogar em grupo agora é desastroso, e que o G4, de uma certa forma, funciona, que o G4, nesse momento, tá servindo lá, mas só eles funcionam, e que o máximo agora que eles podem fazer é juntar todo mundo numa só pessoa para combinar voto. Ah, mas isso não é um grupo também? Grupo, ainda que não seja um grupo de afinidades como é o G4, ainda é um grupo. Eu não consegui entender a lógica aí de seu Albert, né? Mas enfim, né? Foi o seu Albert quem propôs isso, tá? Burrice ou não, cobrem dele. Aí depois o Gilson disse que eles podem fazer isso. Aí o Gui voltou pra lá, né? O Gui ouviu tudo isso. Aí o Gui também ouviu a parte em que o seu Albert disse que o G4 tá querendo pegar pra si o mérito da volta do Juninho, pegar pra eles e dizer que foi uma coisa deles, que é crédito deles, que foram eles que fizeram o Juninho voltar. Aí o Gui conta isso pra Luana e pro Yuri, tudo o que ele ouviu. E aí ele disse que não, que ele só queria cumprimentar o cara, que ele só queria cumprimentar o Juninho e tal. Gente, pelo amor, né? Vamos ser sinceros, né? Please, né? É um bordão que eu usava muitos anos atrás, pensando em voltar a usá-lo. Vamos ser sinceros, tá? Vamos ser sinceros. Vocês colocaram o Juninho porque vocês consideram que o Juninho é uma planta. E vocês consideravam que o Fernando era muito forte. Vocês consideram, então, que uma planta é capaz de eliminar uma pessoa forte. Vocês já falaram isso pro seu Albert, tá? Vocês jogaram isso na cara dele. O Sasha disse assim, na semana passada, eu vou botar o Albert na roça porque ele é forte. Aliás, ele é uma planta. E aí ele vai conseguir eliminar uma pessoa mais forte. Foi assim que vocês justificaram a eliminação da Babi. Vocês não acham que o Juninho seja forte. Vocês não acham que o Juninho seja um cara assim, que tem um grande público. Não, vocês só votaram no cara porque vocês queriam eliminar o Fernando. E vocês conseguiram. Mas vocês consideram que ele é uma planta. Não mintam pra vocês mesmos, tá? Enfim. Né, ele contou tudo o que ele ouviu. Aí depois, durante a madrugada, quando eles foram dormir, ficou acordado ali só o Juninho e o Sidney. E aí o Juninho disse assim que ele desconfia do Albert, porque o Albert fica no meio entre os dois grupos. Aí ele fica ouvindo os dois lados do jogo. O primeiro, porque o próprio Albert convive muito com o pessoal do grupão, então ele ouve muito o lado do grupão. E o outro lado, a Flor, que conta as coisas pra ele, porque a Flor convive muito com o pessoal do G4. Então, o Juninho diz que, querendo ou não, o pessoal ali acaba contando com uma proteção. O Albert acaba contando com uma proteção, ainda que indiretamente, mas ele acaba tendo essa proteção. E no fundo, o Juninho disse que isso acontece. O Sidney disse que não acredita nisso, mas depois que o Juninho colocou a pulga atrás da orelha, ele meio que passou a ver as coisas desse jeito, tá? E que no fundo rola uma proteçãozinha ali. E esses são os poderes da chama dessa semana, tá? Eu vou ser sincero, eu amei os poderes da chama, tá? Poder da chama, opção A. Você está imune à indicação do fazendeiro, mas todo voto que receber terá peso 2. Eu prefiro este aqui, olha só. Hoje o seu voto valerá por 4. Sério mesmo, eu prefiro esse poder. Sabe por quê? Independente assim de quem ganhar, qualquer pessoa vai ter 4 votos assim de lambuja. Fácil.
Porque o peso 2, o que vai acontecer com o peso 2? Por exemplo, o Albert não vai poder jogar. Então vamos supor ali que o Yuri ganhe. Aí ele vai dar esse poder para quem? Quem vocês acham que ele vai dar esse poder? Vamos supor que ele vai dar esse poder pro Gilson. Aí o Gilson vai levar quantos votos? O Gilson vai levar 5 votos. E aí, somando tudo, o Gilson vai ter ali 15 votos no total. Ou seja, vocês estariam massacrando o cara. Seria uma péssima escolha, né? Mas enfim, pode ser que essa opção acabe vencendo. A opção B é o voto valer por 4. Aí vamos supor, ganhe lá alguém deles. E aí eles dão esse poder pra Flor. E aí a Flor vota no Gilson. E aí eles vão votar no Gilson junto com a Flor. 4 votos, e aí o voto da Flor vai valer por 4. O que isso significa? Que eles teriam 8 votos e conseguiriam colocar uma pessoa na roça. Ou seja, o Carelli deu uma bela de uma ajuda aí pro G4, viu? Só basta agora um deles ganhar a prova amanhã. Basta um deles vencer essa prova, né? Só um vencer essa prova, que aí as coisas vão ficar bem mais fáceis para ele, né? Muito mais fáceis para eles. Basta um deles vencer. Aí depois teve lá o pós-faro, né? Eles viram ali o Fernando, enfim, tudo, rolou tudo. E aí no pós-faro, o que foi que aconteceu? Aí que começa a história que eu tenho que te contar, né? Que era para eu ter te contado no vídeo de ontem de noite, hoje de manhã, que infelizmente não deu. Foi o seguinte, a Vanessa foi tirar satisfações com a Flor. Aparentemente, a Flor chamou a Vanessa de chata, talvez porque era alguma palavra da dinâmica, e isso deixou ela um pouco chateada com a Flor. E aí a Flor disse que ela fez isso porque ela precisava, porque era da dinâmica, mas que ela gostava da Vanessa, que a Vanessa tinha uma risada boa, mas que às vezes ela achava que a Vanessa estava atuando, que às vezes ela achava assim que a Vanessa tinha algumas coisas com ela e tal, que a Vanessa, por mais que ela tivesse cuidado da Vanessa em algumas coisas, a Vanessa preferia ficar com o pessoal do grupão e esquecia dela e tal, mas ela disse que gostava muito da Vanessa. Aí depois, lá no quarto, teve uma conversa do seu Albert com o Sidney e o Gilson. Nesta conversa do seu Albert com o Gilson, ele já captou que a estratégia da semana do Sasha vai ser a indicação do Sidney para a roça. E ele disse que provavelmente, talvez até ele próprio, caia na roça. Mas ele falou que ele nem liga para isso, porque ele confia no próprio jogo dele. E aí, no fim, tanto ele quanto o Juninho, o Gilson e tal, que eles estavam no quarto, acabaram por entender que tudo aí nesse jogo vai depender agora de quem pegar o Lampião. O Lampião vai ter, vocês já perceberam aí que o poder do Lampião vai ser bem importante e pode vir a fazer um estrago enorme e vai depender muito de quem pegá-lo, tá? Ainda tem isso aí, né? Aí depois disso, dessa conversa toda que eles tiveram ali, o Juninho disse ali algumas coisas. O Juninho relatou que o Sasha afirmou que o colocou na roça apenas por considerá-lo forte, só que o Juninho discordou disso. Disse o Juninho, eu cortei ele na hora, eu falei, não, você não me acha forte, você acha que eu vou aceitar isso? Ele falou, a gente falou com o Juninho de botar ele na roça, e eu falei não e não. Aí depois o Albert, obviamente, se meteu e disse assim, por que o Sasha e os outros que se acham tão fortes não se colocam na roça e não fazem e não tiram as pessoas com que eles querem tirar, eles próprios diretamente? Porque, seu Albert, quem se coloca na roça sempre se dá mal. Esse é o grande problema. A história dos realities é assim, você nunca se coloca na roça. Porque quando você se coloca na roça, o público te tira.
O público entende que você não quer. Quando você coloca outra na roça, você está seguindo a regra do jogo. É assim que funciona, seu Albert, tá? O senhor já participou de outros reality shows, vocês já sabem muito bem como a coisa funciona. Aí depois o Gilson ali lembrou que o Yuri já se autoproclamou o segundo colocado numa conversa anterior com o seu Albert. Disse o Gilson: o Yuri gritou pro Sasha, ele é o campeão e eu sou o segundo lugar. E aí, lembra daquela briga toda? Que até se você voltar ao começo do vídeo lá, eu te falei que eu te contei em outro episódio aqui do programa? Exatamente, foi nessa briga aí que o seu Albert disse que ele tá lutando pelo primeiro lugar, mas que aparentemente o Yuri se conformou em ser o segundo. E de fato, né, parece que o Yuri se conformou em ser o segundo. Aí o Sidney disse ali que o Sasha raramente assume o que ele fala, que o Sasha raramente assume as coisas que diz e as próprias ações. Disse o Sidney. E o Sasha assume alguma coisa que ele falou por aqui? Aí o seu Albert disse que ele não vai se esconder, que ele vai agora enfrentar os adversários, que agora ele vai ser assim até o final, que ele vai pra cima de quem tiver que ir, e que ele vai deixar o Sasha doido, e que ele vai deixar o G4 doido. Aí depois a Flora e o Sidney também disseram assim que eles estão muito frustrados com a Luana e com o Sasha. A Flora disse que a Luana colocou ela como egoísta. E ela disse que não aceita essa visão da Luana sobre ela. E aí o Sidney falou que o Sasha disse que ele não faz nada e que ele tem algum problema mental e que ele tá tendo alucinação. E ele disse que não aceita isso de jeito nenhum. Aí o Sidney falou que nesses momentos quem decide o jogo é o público e que o Sasha pode até chegar em algum lugar e que se ele chegar, se ele ganhar o programa, é mérito dele. Mas o que ele faz, o que ele tá fazendo com o Sidney, né? O Sidney fala, o que ele tá fazendo comigo não é legal, não se faz. E a decisão é do público e o programa é do público. Tá tudo bem, Sidney, eu até entendo, então, o que você quer dizer sobre isso. Eu entendo que você tenha ficado chateado com aquilo que o Sasha falou sobre você. Consigo compreender isso, tá? Muito. Porque é muito chato alguém buscar uma história sua e jogar isso na sua cara, tá? Eu não tô nem questiono esse seu lado. Mas eu questiono o seguinte, Sidney, tá? Deixa eu dizer o que eu questiono. Quando você diz que o público é quem decide, que o programa é do público, que o público é quem vai tomar a decisão, você tá dando a razão pro público, então o público tá dizendo pra você que o público prefere o Sasha. Independente do que for, o público preferiu a visão do Sasha sobre a sua. Então, cara, eu acho que o teu argumento aí falhou bastante, tá? Aí a Vanessa incentivou o Sidney a não se abalar pelas críticas ali do Sasha e lembrar que ele já recebeu um feedback positivo do público e tal, especialmente ali das plaquinhas, disse aí a Vanessa. Você vê que só você recebe plaquinha boa, ninguém tem nada pra falar de você e não se deixa abalar por ele não. Enquanto isso, ele até falou pra Vanessa, ele disse pra Vanessa, inclusive, ele desabafou com ela ontem, que antes da pandemia ele tinha lá toda uma coisa de trabalho, um monte de coisas de trabalho que ele tava fazendo, tá, na televisão. E acho que a última novela que ele fez, tá, na televisão, foi de fato antes da pandemia, a última que eu lembro, tá, que ele fez. Foi na própria Record, uma novela chamada Amor Sem Igual. Ele era o vilão, se eu não me engano, dessa novela. E essa novela começou a ser gravada em 2019, e aí começou a ser gravada lá, foi exibida em 2020. E essa novela foi interrompida pela pandemia em 2020. E aí, quando essa novela voltou ao ar, ela voltou ao ar no final de 2020.
o Sidney gravou os últimos capítulos e desde então ele ficou sem trabalho. E aí ele disse que a pandemia afetou demais ele, porque ele ficou sem trabalho, ele não tinha mais outra profissão, que a profissão dele era só de ator. E aí, financeiramente, ele perdeu muita coisa, ele ainda tinha um filho para criar, ele não sabia como é que é criar uma criança sem ter o trabalho. Aí ele chorou lá as mágoas dele com a Vanessa e tal, e que para ele estar na Fazenda representa muito, representa o recomeço, a abertura de portas, de trabalho e tal. Eu até entendo que o Sidney veja a Fazenda como tal, eu até consigo compreender isso. Mais ou menos ele tá tentando fazer aí o que aconteceu com o Irã Malfitano. Vocês lembram do Irã Malfitano na Fazenda 14? O Irã Malfitano, antes da Fazenda 14, estava dirigindo Uber. E aí, quando ele entrou na Fazenda 14, ele simplesmente, por mais que ele não tenha sido tão ativo no jogo, o Irã Malfitano conseguiu um destaque muito grande depois que ele se aproximou da Babi. Os dois até namoram hoje e tal. Aliás, um dos únicos casais de reality show que tá junto até hoje. E aí o Irã Malfitano, o Sidney tá fazendo muita linha do Irã Malfitano. Essa linha de não criar problemas. O Irã Malfitano, ele discutia com a Deolane, ele tinha problemas com a Deolane, tá? Mas no fundo, ele não criava maiores problemas com outras pessoas. O Sidney, ele faz a mesma coisa, ele tem problemas com o Sasha, mas ele não tá criando problema com ninguém. Ele tá fazendo essa linha, lembrando, tá, que antes dele entrar na Fazenda 16, ele conversou com o Irã Malfitano. Então, muito provavelmente, ele pegou essa característica junto com o Irã, pensando em que quando ele sair da Fazenda, ele vai ter trabalhos para fazer. Muito provavelmente terá, tá? Muito provavelmente a Record vai chamar ele para outros trabalhos, e ele tá pensando mais nisso do que no ganhar mesmo a Fazenda, tá? Mas ele desabafou e contou toda essa história dele aí pra Vanessa. História triste daí pra Vanessa. Aí depois disso aí, o que foi que aconteceu? Depois de desabafar, tiveram lá, o Sasha comentou ali que o Albert tá assumindo uma posição de rivalidade, que os outros ex-peões tinham com o G4. E, inclusive, ele até comentou, o Albert acha que tá arrasando. E é verdade, tá? O Albert acha que tá arrasando. Aí o Yuri comentou ali com eles que ele teve toda uma conversa ali. Eu acho que a imagem saiu aqui um pouquinho de ordem, tá? Mas vamos continuar na ordem, né? Às vezes a imagem sai da ordem. Aí o Yuri, assim, perguntou o que foi que ele tinha feito pro Albert, o que tinha acontecido ali com o Albert e tal. E aí o Albert teria respondido para ele, o que tu faz pela casa inteira. Ou seja, aquela coisa, eles brigaram, aí teve algum problema, e aí o Albert disse que o Yuri tá sendo muito abusivo e tal, e ele tá cobrando meio que isso do Yuri, aí fica um jogando na cola do outro. Basicamente isso aí. Aí o Sasha disse que o Sidney tá agindo de forma patética. Aí o Yuri mencionou que ele planeja fazer um discurso bem forte contra o Sidney na indicação dele da próxima roça, que ele vai mesmo indicar o Sidney, que já tá tudo certo, tá tudo bem direitinho. Aí ele falou ali que vai usar a história do requeijão, vai usar todas essas coisas aí. Aí depois falaram lá qual vai ser o planejamento da próxima roça, já discutiram ali a estratégia, que eles vão colocar o Gilson e o Sidney na próxima roça, e que eles vão agora nos apontamentos que eles tiverem, né, porque isso ainda não está certo, mas decidiram que nos apontamentos que tiver ali, eles vão evidenciar os erros de ambos. Disse o Sasha. A gente vai fazer que nem a gente fez com o Fernando. Foi muito bom 3 pessoas terem apontado o Fernando. E aí o Yuri disse que ele vai agora apontar o Sidney e que tem muita coisa que ele viu com o Sidney, que ele não concorda e tal, e que eles precisam ir agora para cima do Sidney. Aí o Sasha sugeriu para sondar a Flora, para saber se ela vai votar no Gilson. E aí eles podem alcançar um empate
e com este empate deixar que o próprio Yuri faça o desempate e jogue o Gilson na roça. Eu acho que vai ser meio difícil disso acontecer. Aí eles começaram a fazer o ranking ali dos adversários, e aí o Sasha fez essa ordem de fraqueza. Segundo ele, o Sidney é mais fraco que a Flora é mais fraca que o Gilson é mais fraco que a Vanessa, e depois ele colocou o Albert, o Juninho e a Flor. Basicamente ele quer que as pessoas saiam nessa ordem: Sidney, Flora, Gilson, Vanessa, aliás, Sidney, Flora, Gilson, Albert, Vanessa, Juninho e Flor. Pelos cálculos deles, a Flor seria a última eliminada e sobrariam os 4 para irem para a final. Basicamente é isso aí. Aí depois o Sasha e os outros ali, membros do G4, começaram a discutir como é que eles vão colocar a Flora na baia. E aí, porque eles querem colocar ela na roça junto com o Gilson e o Sidney, porque consideram que que assim eles vão conseguir eliminá-la fácil. E aí eles disseram que eles precisam dar um jeito, então, de fazer com que a Flora caia na baia. Só que eles também precisam ter a sorte dela não fazer a prova do Lampião, né? E aí eles também precisam ter a sorte de fazer o Gilson puxar ela da baia, já que o Gilson ali pode ser o mais votado pela casa. Nem eles sabem disso. E aí o Sasha disse que não queria dar força nem pro Albert e nem pra Vanessa, porque os dois já foram e voltaram 2 vezes. E que se a Vanessa cair de novo e voltar, seria a 3ª vez dela. E que o Juninho já foi e já voltou 2 vezes e que seria a 3ª vez dele. Tá vendo aí como o discurso deles não cola? Esse discurso de que, o Juninho é forte. Não, o Juninho não é forte. Tá? Não sejamos hipócritas, o Juninho não é forte. Aí depois o Sasha falou ali para eles perguntarem para a Flor qual é a possibilidade de voto do seu Albert, justamente para confundir as pessoas ali, que seria o melhor a fazer. Confundir, vamos... Aí o Sasha: se o Albert estiver pelo voto do fazendeiro, você acha que ele votaria em um dos nossos para ir com ele, ou você acha que ele iria votar na Flora? Seja lá como for, o que a gente vai ver agora é justamente isso. Eles vão começar a jogar e jogar pra valer, tá? Essas são as estratégias que o Sasha lançou. Vamos ver para onde a coisa vai, né? Vamos ver para onde a coisa se encaminha. Aí veio a festa. A festa foi uma festa ali de Idade Média, tá? E aí, no meio dessa festa, tudo aí, como vocês estão vendo, a Vanessa e a Flora combinaram de se salvar. Sim, tá? Eu ia falar dessa live do fazendeiro, a imagem até entrou aqui do Lucas Selfie, tá? Mas eu não vou falar, porque senão a gente vai acabar passando do tempo, tá? Porque teve algumas coisas interessantes ali. Mas uma das coisas que eu vou falar dessa live do fazendeiro é o seguinte... Fazendeiro não, do eliminado. Que o Fernando falou que algumas das brincadeiras que ele fez tinha a ver com o pessoal da comunidade LGBT. E aí eu fico pensando assim, Fernando, tu acha que o que tu falou do pessoal, só o pessoal LGBT vai entender? Desculpa, eu também faço parte da comunidade LGBT, eu não entendi o que tu quis dizer, cara. Nada. Eu realmente não entendi. Mas enfim, vamos lá pra festa. O pessoal ali tava curtindo bastante e tal, G4, só curtiram os primeiros momentos. A Vanessa e a Flora decidiram então que elas iam se salvar no Resta 1. E elas acreditam que agora o ritmo de eliminação das mulheres vai diminuir bastante devido a um dos patrocinadores do programa, a Dermacide.
Disse a Vanessa: eu acho que eles estão mais em vistas pra cima do Sidney, do Albert e do Gilson. Eu posso estar enganada. Eu acho que a gente não está em perigo de ir pra roça. E a Flora disse: mas mesmo assim a gente tem que arquitetar, mesmo assim a gente precisa se proteger. Aí a Vanessa e a Flora destacaram que elas precisam manter a calma e se defender ali para elas chegarem o mais longe possível nesse jogo. Disse a Vanessa: a gente tem que ir com a cabeça fria. E aí a Flora disse que se eles forem com a cabeça quente, elas vão fazer merda nesse jogo. Vão mesmo, tá? A gente já sabe que vai. Aí a Vanessa falou ali sobre a quantidade das mulheres do jogo e a influência do patrocinador, que não ficaria legal ter poucas mulheres na final do programa. Disse a Vanessa: quanta mulher tinha? Tinha mais mulher do que homem. E aí a Flora disse que ela pode estar errada, mas ela acha que eles vão dar uma segurada nas mulheres que estão na casa, justamente por causa desse patrocinador aí. Aí a Vanessa elogiaram os aliados, os adversários e tal. A Vanessa disse que para ela o Sidney e Juninho são pessoas que têm corações maravilhosos. Aí a Flora disse que o Gilson é uma criança que só tem tamanho. E que o Albert é um cara inteligente, incrível, carinhoso. São pessoas que ela disse que quer levar para a vida. Mas ela disse assim que apesar dela gostar da Luana, ela não quer ver mais a Luana, porque a Luana ultrapassou os limites do jogo. Disse a Flora: quando eu falei que é uma pessoa que eu quero amizade lá fora, mas no jogo ela passou de todos os limites. Aí, no meio disso daqui, o que foi que aconteceu? O Yuri já colocou em prática aquilo que ele tinha combinado com o Sasha antes, que era o quê? Eles discutiram a possibilidade da Flo iniciar o Resta 1, caso ela esteja na baia. E aí ela disse que garantir que alguém do grupo deles seja deixado para vetar o Gilson e eles possam garantir que vão fazer a próxima prova do fazendeiro. Disse o Yuri: se tu tiver na baia, tu começa o Resta 1. Aí vai sobrar um da gente e sobrando um da gente, a gente veta o Gilson. Aí eles consideraram a estratégia de votar no Sidney e no Gilson devido ao desempenho dos dois na prova. E aí a Flo até falou: a gente tem que pensar se vale a pena pôr o Sidney e o Gilson na roça, porque os dois são relativamente bons de prova. E aí ela até falou que eles precisam vetar o Gilson se tiver que os dois caírem na roça, porque o Gilson é bom de prova. E aí a Flo falou que se o grupo G4 decidir votar no Gilson, ela votaria no Sidney e vice-versa. E ela disse que estava pensando nessa possibilidade. Disse ela: se vocês forem votar no Gilson, eu vou no Sidney, eu posso votar com vocês. Se vocês forem no Gilson, eu vou no Sidney, por exemplo. E aí o Gui depois falou ali contou ali pra Luana, né, que ele junto com o Albert, com o Yuri, blefaram com a Flo para que o Albert acredite que o próprio será indicado para a roça pelo Yuri. E aí eles iam conseguir manipular as ações do Albert. Disse aí o Gui: foi só um blefezinho, e o Sasha complementou: a gente vai dar esse blefe para ela. E aí o Yuri até questionou se o Albert votaria no Gilson ou no Sidney, e a Flo até confirmou para ele que tem essa intenção de fato, né? Que havia essa intenção de colocar na roça quem ainda não foi. Perguntou o Yuri: tu acha que o Albert também votaria no Gilson nessas duas opções? Ele ou o Sidney? Aí a Flor revela pro Yuri: a gente tá pensando em pôr quem ainda não foi. Aí depois eles falaram ainda a possibilidade da Flora ser puxada da baia pelo Gilson. Disse o Yuri: se a Flora for pra baia, pode ser que o Gilson puxe a Flora. Aí a Flor: pode ser que ele me puxe, porque se eu for pegar o Lampião, eu vou disputar e fazer o máximo.
E se eu cair na baia, pode ser que ele me puxe, disse a Flor. Basicamente foi isso aí o que aconteceu na festa de mais interessante, tá? Aí o G4 foi dormir cedo, como sempre, né? Como sempre, vocês sabem. Aí depois a Vanessa foi conversar com o Juninho e reclamou ali que os flertes dela com o Sidney não têm dado o menor resultado. E aí o Juninho sugeriu que ela deveria então levar essa situação mais a sério, já que ela estava afim do Juninho. E aí o Juninho até perguntou, você não está tentando seduzir? Você não está seduzindo ele? Aí a Vanessa disse que não quer discutir os sentimentos dela numa televisão, em rede nacional. Mas aí o Juninho disse, o Brasil inteiro tá vendo o que você tá fazendo, né, Vanessa? O Brasil inteiro tá vendo o que você tá sentindo. E aí não adianta você tentar esconder, né? Aí a Vanessa disse ali que ela tem os sentimentos pelo Sidney, mas que ela disse que também pode estar confundindo a amizade com algo a mais. Disse a Vanessa, eu sou amiga do Sidney e às vezes eu acho que eu posso estar confundindo as coisas. Aí o Juninho sugeriu que o Sidney pode gostar dela como amiga, mas não necessariamente da mesma forma que ela gosta dele. Disse o Juninho, ele gosta de você como uma companheira, como uma aliada, mas basicamente só isso aí. Aí a Vanessa disse aí que ela pode estar apaixonada pelo Sidney, mas também ela reconheceu que ele pode não estar interessado num relacionamento neste momento. Poxa, Vanessa, né? Que bom que você percebeu que agora tá meio difícil. Aí ela disse que acha que é só amizade mesmo e que no fundo, ela acha que o Sidney não tá apaixonado por ela. Mas no fundo, ela acha que ela tá apaixonada por ele. Aí depois teve lá a Flora reclamando que ela não gostou nem um pouco ali, né? Hoje já no trato, quando ela foi conversar com o Juninho, ela disse ali que ela tava muito... que ela gosta da Luana como pessoa, mas disse que ela é muito agressiva, que ela é egoísta, mas como jogadora ela se perdeu, que o que ela fez de chamá-la de egoísta não foi nem um pouco legal e tal. Então que ela não gostou nem um pouco das ações da Flora. Aí o Juninho sugeriu que a Luana projeta nas outras pessoas aquilo mesmo que ela é. Disse o Juninho, às vezes a Luana chama os outros daquilo que ela própria é. E aí a Flora respondeu assim para ele, isso, ela aponta as pessoas daquilo que ela tem. Gente, desculpa, ainda é um clima muito seco. Aí depois a Flora comentou que o jogo parece estar se repetindo com o G4, mantendo o poder maior toda semana e que isso dá para eles a sensação de que eles estão no controle do jogo. Disse a Flora, o que está acontecendo? O jogo está se repetindo porque está sendo sempre a mesma coisa. Eles estão sempre com o poder maior. Não é isso, mas eles estão com o poder. Na maioria das vezes, eles pegam o fazendeiro e o lampião. Sabe por quê, Flora, eles pegam? Porque vocês estão sempre votando neles. E aí, como é que vocês querem que o jogo mude? Como é que vocês querem que essa situação passe de um jeito para o outro? Nunca. Aí ela disse que a dificuldade que ela tem do grupo deles em ganhar provas e se manter no jogo. Ela disse que eles não dão sorte no fazendeiro e que eles são bons de prova, que eles estão ali com a disposição de dar o sangue para ganhar, para ter o chapéu do fazendeiro, mas que agora eles não conseguiram. Mas que assim que eles conseguirem, eles vão colocar no mínimo 3 pessoas lá do G4 na roça para tentar eliminar um deles. Aí depois começou ali uma outra conversa entre o Gilson e o Sidney. O Sidney e o Gilson planejam colocar Albert e Flor juntos na roça, dizendo que eles precisam fazer isso no Resta 1. Disse o Gilson, a melhor forma que eu vejo de jogar é assim, jogar ela pelo Resta 1, porque ele não vai estar. E se ele estiver na roça, mira de cá.
E aí o Sidney disse assim para ele que eles precisam costurar tudo isso e costurar toda essa história. Então eles também disseram que eles não podem deixar essa oportunidade escapar na terça-feira, porque essa chance não vai voltar tão cedo. Aí depois teve lá a conversa do Juninho com o Albert. Eles não contaram pro Albert isso, tá? Aí o Juninho falou com a Vanessa, falou com o Sidney e tal, o comportamento do G4, e que o G4 tá posando de vítima, como se a casa fosse deles. E aí o Juninho disse que acha muito louco essa vontade de que o pessoal do G4 tem de falar que eles estão sendo oprimidos e tal, e que eles acham que a casa é deles. Aí o Albert e a Vanessa também comentaram que essa atitude do G4 dá a entender que eles se acham realmente os donos da casa, enfim, que eles se acham realmente os donos do jogo. No fim das contas, acaba sendo isso mesmo, tá? Aí, no meio ali do trato que eles estavam, um carro de som apareceu. Aí a produção mandou todos eles para dentro da casa, trancou todo mundo ali. Aí todo mundo foi dormir, né? Ficou ali trancado. No meio mesmo do trato dos animais. Era por volta de 11 e pouco da manhã já. Aí agora de tarde, no meio disso tudo, o Yuri se emocionou ao perceber que ele já chegou no top 10 do programa, que ele não imaginava que ele poderia chegar tão longe assim. Aí depois ele continuou criticando o Sidney, disse ali pro Sasha que na visão dele o Sidney é uma das maiores plantas do jogo e que o Sidney tem muita falta de posicionamento. Disse o Yuri que o jogo do Sidney é engessado, que ele não tem posicionamento, que é uma planta. E aí o Sasha comentou que o Sidney só o apontava nas dinâmicas para tirar o foco de cima dele. Disse o Sasha, há 2 meses que ele só me aponta. E a única vez que ele apontou outra pessoa foi para tirar o foco. Foi para cima do Gui. E foi para falar do Gui. E foi para cima do Gui, mas na verdade para falar de mim. E aí o Sasha disse que ele tem confiança que ele pode acabar indo parar nessa roça assim, mas que se ele parar nessa roça, ele vai enfrentar o Sidney e o Gilson, e que ele sente que ele tem apoio do público até esse momento, e que ele vai sem o menor medo, disse o Sasha. Eu tô tranquilo, eu não tô achando que eu tô garantido nem nada, mas eu vou com o Sidney e não tenho nem um fio de maldade com o cara. O cara foi escroto pra caralho comigo. O Gilson é uma planta pra caralho e não faz nada. Então ele não tem nenhum medo de, basicamente, tirar o cara lá, o Sidney, da fazenda. E aí o Yuri concordou e acha que o Sasha já superou desafios maiores ali dentro, deu aquela puxada de saco básica, né? Aí o Sasha e o Yuri também falaram ali da festa final que ia acontecer, né? Que ia ser caótica, que ia ter Zelov, Babi, enfim, falaram aí dos últimos dias que vai ter ali na fazenda. Aí ele disse ali que ele pode até desculpar algumas pessoas que falaram mal dele, que ele pode até desculpar algumas pessoas que falaram várias coisas sobre ele, mas que isso não o isenta de questões da justiça que ele vai resolver. Aí teve o rancho do fazendeiro, isso eu vou te contar no próximo vídeo, que o Yuri convidou o Gui, a Luana e o Sasha e tal, enfim. Basicamente foi isso aí. Aí como a Flor, eu sempre falo, vocês estão achando que a Flor é burra? A Flor é bastante esperta. A Flor e o Albert combinaram uma coisa. Lembra lá do blefe que eles fizeram com ela na festa? Então, ela já levou isso pro Albert e eles combinaram de que se o Yuri indicar o Albert pra roça, a Flor vai votar no membro do G4 para colocar pressão no grupo. Disse a Flor. Eu vou falar assim pro Gui. Gui, se a casa for... se a casa por você e ele, e se vocês puserem o Albert, eu vou votar no Gui. Não tem por que eu votar no Gilson.
Aí o Albert sugeriu que a Flor deixe muito claro que a aliança dela é com ele e que ambos votarão no G4 se um deles for indicado à roça. Vocês estão vendo, né? Que a Flor é muito esperta. E se você falar, eu vou ter que votar no Gui, porque eu e o Albert temos aliança, ele vai ter que votar aqui se for para a roça. E aí você pode falar, eu acompanho o voto dele. Aí a Flor disse que ela não pretende votar no Gilson, pois isso poderia levar a própria puxada ou indicação dela para a roça. Disse ela, eu vou votar no Gilson, pois o Gilson lá para ele me puxar da baia e me colocar na roça. A gente nem sabe como a coisa vai ser, porque tudo depende do Lampião, não dá para saber. Seja lá como for, o pessoal ali já tá pensando no redondo da Flor, né? Eu tenho até um vídeo aqui, deixa eu mostrar esse momento aqui, onde o Juninho, o Gilson e o Sidney falam exatamente disso, olha só. Nos caras, se a gente falar vamos votar na Flor, ele vai falar que não, vai querer votar nos caras. E a Flor vota na gente. E a Flor vota na gente. Como ela tá fazendo? A Flor, ela tá bem de olho. Assim. Acho que, de verdade mesmo, acho que a nossa opção desse momento tem que ser ela. Tá vendo aí? Vocês acham que a Flor tá sendo boa? Não, a Flor tá sendo bem esperta. E eles sabem que a Flor tá sendo esperta. Só que agora, né, é reta final, não tem o que fazer. Então, enquanto o Albert e a Flor estão discutindo para onde eles estão indo, o pessoal ali do grupão já tá querendo colocar no redondo da Flor. E olha que ainda nem aconteceu a prova de fogo, tá? Cara, esse movimento tá muito estranho. Desde aquela, na outra roça, tenho visto esse movimento assim, porque, na verdade, ele fica no meio do caminho, mas acaba sendo uma posição muito conveniente, porque se agora não você diminui o número, né? Uhum. Então, assim, aí ele... A Flor e o Albert, né? Pois é, restou pra eles. Olha que eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vai sobrar para os dois. Gente, o que tá acontecendo agora na fazenda, tá? Já rolou o rancho do fazendeiro, foi bem curtinho, tá? Foi 1 hora só, das 18 às 19. E agora, às 8 horas da noite, que eu tô falando com vocês, tá rolando um aviso de uma atividade. E nem eles sabem o que é, nem a gente sabe o que é, tá? Vai ter uma atividade. Daqui a pouco eu conto pra vocês que atividade é essa que vai rolar, certo? Ó, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Dessa vez vai ter, tá? Tchau, tchau.